Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos hoje continuar fazendo a leitura das visões de Ana Catarina Emmerich. Nesse momento, Jesus estava sendo levado ao julgamento. É o horário de hoje, né? Só para registrar aqui também, né? O horário de hoje é das 2 às 3 horas da manhã. Jesus é entregue a Caifás. Para chegar ao tribunal de Caifás, passa-se primeiro por um portão. Há um vasto pátio exterior. Depois por outro portão. Há outro pátio que, com os outros muros, cerca toda a casa. Nos trechos seguintes, daremos a este pátio o nome de pátio interior. A casa tem de comprimento mais de 2 vezes a largura. A parte dianteira da casa, a parte dianteira consta de uma sala chamada vestíbulo, ou átrio, lajeada, aberta no meio, sem teto, cercada por 3 lados de colunas cobertas, nas quais se acham também as entradas para o átrio. A entrada principal do átrio é no lado comprido da casa. Entrando ali, vê-se à esquerda uma fossa revestida de alvenaria, onde é mantida uma fogueira. Dirigindo-se à direita, avista-se, atrás de algumas colunas mais altas, num plano, alguns degraus mais acima, uma sala coberta, que forma o quarto lado do átrio, e tem mais ou menos a metade do tamanho destes. Nessa sala, no espaço de alguns degraus mais altos, estão os assentos dos membros do conselho, disposto num semicírculo. O assento do sumo pontífice está no meio da sala. O lugar do acusado com os réus, o lugar do acusado com os guardas, achasse no centro do semicírculo, em ambos os lados e atrás dele, até o átrio, o lugar dos acusadores e das testemunhas. A esse estrado semicircular dos juízes conduzem no fundo 3 entradas que dão para uma sala maior, de forma semicircular. O meio ângulo aqui que estava um pouco torto, bastante torto na verdade. Ao longo de cujas paredes há também assentos. Ali tem lugar as sessões secretas, à direita e à esquerda da entrada. Vindo do tribunal, há nesta sala portas e escadas que dão para fora, para o pátio interior, que, seguindo a forma da casa, também é de forma semicircular. Saindo pela porta da sala, à direita, virando-se no pátio, à esquerda do edifício, chega-se à porta de uma cadeia subterrânea, que se estende sob a sala posterior, que está num plano mais alto do que o átrio, e assim dá lugar para adegas subterrâneas. Há diversos cárceres neste pátio circular. Num deles vi São Pedro e São João, presos por uma noite depois de Pentecostes, quando Pedro curou o paralítico na porta bela do templo. No edifício em redor havia inúmeras lanternas e fachos. Estava claro como o dia. Além disso, concorria também para a iluminação a fossa da fogueira no centro do átrio. Era como um fogão colocado dentro do chão, aberto em cima, onde se lançava o combustível, que me pareceu ser carvão de pedra.
Nos lados sobressaíam à altura de um homem tubos parecidos com chifres, para que deixassem sair a fumaça. No meio, porém, se via o fogo. Soldados, muita gente de populacho e falsas testemunhas, subornadas, apinhavam-se em roda do fogo. Também se achavam ali mulheres e raparigas de má vida, que ofereciam aos soldados uma bebida vermelha e coziam-lhe bolos por dinheiro. Era um movimento como nos dias de carnaval. Então estava cheio de pessoas. A maior parte dos conselheiros convocados já estavam reunidos em torno do sumo sacerdote, no semicírculo elevado do tribunal. De vez em quando chegavam ainda alguns. Os acusadores e testemunhas falsas quase enchiam o átrio. Muita gente quis entrar à força, mas era repelida pelos soldados. Deixa eu girar aqui. Isso. Pouco antes da chegada do cortejo de Jesus, vieram também Pedro e João, revestidos. Também Pedro e João, revestidos dos mantos dos mensageiros do tribunal, e entraram no pátio exterior. João, com auxílio do empregado, conhecido seu, pôde mesmo entrar pela porta do pátio interior, a qual, porém, foi fechada atrás dele, por causa do povo impetuoso. Pedro, atrasado pela multidão, já encontrou fechada a porta do pátio interior e a porteira não quis deixá-lo entrar. João disse-lhe que abrisse, mas mesmo Pedro não poderia ter entrado, se não tivesse chegado nesse momento Nicodemos e José de Arimateia, fazendo-os entrar com eles. No pátio interior entregaram os mantos aos tais criados e colocaram-se silenciosos no meio da multidão. À direita, onde se podiam avistar os assentos dos juízes. Então aqui a gente vê a forma como Pedro e João entraram, junto do tribunal, vestidos com esses mantos de mensageiros do tribunal. Foram ajudados por Nicodemos e José de Arimateia. Caifás já estava sentado no meio do semicírculo graduado. Em roda se lhe sentavam cerca de 70 membros do Conselho Supremo. Muitos deputados comunais, anciãos e escribas estavam em pé ou sentados aos dois lados e em torno deles. Muitas testemunhas e patifes. Do pé do tribunal, sob as colunas pelo átrio, até a porta pela qual se esperava a entrada de Jesus. Forma dispostos soldados. Aquela porta não era a que ficava em frente às cadeiras dos juízes, mas uma outra, à esquerda do átrio. Caifás era um homem de aspecto sério, olhar colérico e ameaçador. Estava vestido de um longo manto vermelho, ornado de florões e orlas de ouro, atado sobre os ombros, o peito e na frente por muitas placas brilhantes. Na cabeça trazia um barrete que, na parte superior, tinha semelhança com uma mira. Entre as partes anterior e posterior deste havia aberturas dos lados, das quais pendiam pequenas faixas de panos que caíam sobre os ombros. Então ele era uma pessoa bem com o aspecto
exterior, ele se vestia de maneira imponente, né? Caifás já colocara havia muito tempo os partidários entre os membros do Sinédrio. Muitos estavam reunidos desde que Judas saíra com a tropa de soldados. Cresceu a tal ponto a impaciência e raiva de Caifás que desceu do alto do assento, correndo com todo o seu aparatoso ornato ao átrio e perguntou furioso se Jesus ainda não estava chegando. Neste momento, o cortejo vinha se aproximando e Caifás voltou para o assento. Então hoje a gente viu a descrição do ambiente, né? Do julgamento, e a gente vê aqui a profundidade, tristeza, né? De como foi toda essa humilhação do Senhor, né? Só no julgamento havia 70 membros, né? Do conselho. Então eles bateram, espancaram, agrediram Nosso Senhor, e no meio de tanta gente, né? Foi, né, usado como um espetáculo a morte e a agressão, né, que fizeram ao Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.